Eu falei pra vocês. Falei ou não falei no vídeo anterior que esses caras não sabiam quem era o técnico do Corinthians? Eu falei, gente, é muito tempo vendo esses malandros falar um monte de baboseira, jogar na mídia aí um monte de nome que não tem nada a ver, gente. Ah, bombástico, bombástico. Olha, o nome que eu tenho aqui, se for realmente. É o Fernando Lázaro, cara. Eu duvido que esses caras apostaram no Fernando Lázaro, tá? Mas pode ser que tenha alguma coisa de bom nisso tudo. Fala nação, tudo bem? Eu troquei a ordem aí da saudação porque eu precisava abrir o vídeo falando dos iluminados, jornalistas que sabem de tudo e na verdade não sabem muita coisa não. Mas vamos falar aí do Fernando Lázaro, que é o tema aí do nosso vídeo. Bom, Fernando Lázaro, que é filho do lateral direito de todos os tempos do Corinthians, José Maria. Bom garoto, tá aí no Corinthians aí, sei lá, 30 anos, ele que tem 41 anos, deve estar uns 30 anos aí no Corinthians. Conhece o Corinthians como poucos. Teve aí uma passagem esse ano, né, como interino aí, um desempenho acima do normal. E eu acho que a diretoria corintiana ela mais erra do que acerta. Eu vou falar dos acertos. O acerto pode ser financeiro, tá? Um acerto financeiro. O Fernando Lázaro eu não sei quanto ganha, mas puta, é bem menos do que um treinador top. E ele tem na mão a confiança do grupo. Ele já mostrou isso. O grupo joga por ele. Isso é uma vantagem. Quando você tem o grupo na mão, você tem essa vantagem. Você larga na frente. O pessoal parece que gosta dele e fecha com ele. A parte ruim que a presença do Fernando Lázaro, a autoridade do Fernando Lázaro, para mim, é pouca diante desse elenco. Eu não vejo o Fernando Lázaro bater de frente com o Cássio, com o Fábio Santos, com o Fagner, com o Renato Augusto. Se for o caso, se ele precisar bater de frente com esses caras, eu não vejo ele fazendo isso. Porque não tem uma autoridade sobre eles. É uma opinião, não é um fato, tá? Mas é pelo que eu vejo. Geralmente, pessoas que não têm um currículo para se impor, geralmente não conseguem uma autoridade muito grande, a não ser pelo respeito de ser amigo, de ser um cara agregador, uma pessoa que o elenco considere bastante. E é o caso dele, tá? Então eu acho que o Corinthians acerta nesse ponto, tá? Mas todo o resto, para mim, está errado. O Corinthians volta a uma estaca zero no sentido de planejamento. Fernando Lázaro nem de longe era um técnico que a torcida esperava. E não estamos falando do Fernando Lázaro por resultados. O Fernando Lázaro treinou o Corinthians aí no começo do ano, só. Não podemos falar para ele, pô, ano passado ele foi, sabe, lá no time tal que ele jogou, ele foi uma porcaria. Não, porque você não tem referência dele nenhuma, a não ser no Corinthians esses jogos que eu falei. Por outro lado, você pode falar assim, pô, mas e o Carille? O Carille realmente, ele também não tinha nenhum time, né? Antes de treinar o Corinthians, ele não tinha treinado nenhum time, não tinha nenhuma referência pra gente falar do Carille. E deu certo. O raio cai duas vezes no mesmo lugar? Pode ser, pode ser. Só que pro Corinthians, cara, aí é que tá. Fica nas apostas. Porque eu falei que eu gosto de aposta, mas é uma aposta que já está no mercado, que não Voivoda, né? Seria o grande nome aí, a grande aposta. Eu falei do Bruno Lage também, que ele seria uma aposta. Mas o Fernando Lázaro, ele não tá nesse nível nem de aposta, cara. Porque ele não tem currículo, ele não tem bagagem para ser técnico. O Silvinho também não tinha, e olha o que deu. Mas o Corinthians tem essa coisa de abrir portas, né? Se dá certo, caramba, ó, show de bola, caramba, que achado, que isso, que aquilo. Mas se dá errado, cara, é pau na diretoria até umas horas. Então eles estão, para mim, isso aí é mais um risco
do que propriamente uma aposta, tá bom? É bem verdade que se der certo, uma economia gigantesca de dinheiro, tá? É muito mais fácil você controlar um treinador interno, tá? O que o Duílio falar é lei. Se o Duílio falar para ele coloca tal, tal e tal, ele vai ter que colocar. Ele é funcionário do Corinthians, entendeu? Então eu acho que realmente o Corinthians ele erra mais do que acerta, tá? Os únicos acertos são esses que eu falei. Ele pode ter o grupo na mão aí e o grupo considerar ele e jogar pelo Fernando Lazo, tá? Nós tínhamos um técnico chamado Oswaldo Brandão que dizia o seguinte: qual é o maior salário do elenco? O cara falava lá, vamos lá, 1.000, então eu quero ganhar 1.001, porque ele entendia que o maior salário dava maior autoridade também, né? E eu concordo com o Oswaldão, porque imagine você que ganha 100 conto querer chamar na chincha um cara que ganha 1,5 milhão. Ele vai olhar pra você, rapaz, eu ganho 15 vezes mais que você, fica na tua aí, tá? E realmente tem sentido. Então, gente, é isso. Eu acho que o Corinthians ele não acerta não. Agora, tem uma outra coisa interessante. Pode ser que o Coringão, a diretoria, esteja só dando aquela cercada no frango até o começo do Brasileirão. Bota o colega Lázaro aí para treinar o Corinthians no Paulista. Vamos dar uma olhadinha como é que rola, né? Ele no Paulista. Se for bem, a gente continua com ele no Brasileiro. Se for mal, cara, tira do time e contrata um cara. Nisso daí já ganhamos 4 meses, né? Porque o Campeonato Brasileiro começa em março, né? Acho que é março que começa. Então tem 3, 4 meses aí que o Corinthians economiza esse salário aí de 1 milhão e lá vai trolhada. Então é isso aí, gente. Essa é a minha opinião aí sobre o Fernando Lázaro. Se vocês gostaram, clica aqui no sininho, nos badalinhos, se inscreva no canal e fique com Deus. Tchau.